Boa noite, alunos do segundo ano A, B, C, D e E, do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Juan. Então, para retomar vocês do seguinte, tá? Hoje vamos começar a aula do segundo trimestre relacionado à ética Nicômaco, tá? Quem ainda não fez as provas e recuperações que eu deixei no Google Classroom é para fazer, mas elas vão valer menos a partir de hoje, porque eu não posso ficar um mês aí corrigindo coisa, tá? Prometo que no feriado eu vou botar todas as notas em dia, certo? Inclusive daqueles que estão com nota baixa, que disseram que fizeram atividade e estão reclamando para a pedagoga. Eu estou sabendo das informações, tá? Não se preocupem, eu vou resolver tudo, tá? Vocês sabem que eu resolvo, tá? Só não fiquem brabos comigo, que eu sou só um e tenho que cuidar de 20 e poucas turmas, inclusive, né? E também agora estou até gravando aula na televisão, inclusive. Bom, é... então, relembrando vocês, ética Nicômaco, tá? Antes de eu começar a falar sobre a ética, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, tá? Para nós entendermos o conceito de ética na Grécia, nós teríamos que partir primeiramente como que os gregos realmente se organizavam politicamente e socialmente dentro da Grécia, para você poder entender melhor um pouco sobre o conceito de ética, tá? Na Grécia Antiga, a ética ela estava intrinsecamente ligada à política, ou seja, à administração da polis. Tratava-se de um campo reservado a homens livres. Lembra quando eu dizia que somente homens maiores de 18 anos, filhos de pais atenienses, poderiam participar de uma democracia? Então, basicamente a ética ela está muito vinculada à ideia política dentro da Grécia, certo? Que é um assunto que nós vamos ver mais para frente, tá? Aí pela metade do segundo trimestre e início do segundo trimestre, do terceiro trimestre, eu vou comentar muito mais sobre o conceito de política do que o conceito de ética com vocês, tá? Por isso que primeiramente eu estou vendo ética, para depois nós trabalharmos a questão da política em si, tá? As mulheres e os escravos nesta sociedade estavam destinados a manter a subsistência da vida humana em atividades relacionadas ao corpo. Então, somente ao corpo é que eles poderiam utilizar as suas atividades. As mulheres para procriar, né? Porque como eu já falei para vocês, que a maior parte dos homens naquela época eram homossexuais, né? Porque o prazer sexual que eles tinham era o prazer entre homens e não entre mulheres, porque a mulher servia só para dar os filhos, né? E os escravos com a questão do trabalho manual. Ou seja, trabalhar pesado mesmo, trabalhar como peão mesmo, era coisa de escravo. Porque o grego em si ele não trabalhava. Ele usava só o pensamento, a filosofia para se praticar o ócio, né? Então, naquela época, né, quem fazia a filosofia, basicamente, eram pessoas que não tinham o que fazer. Então, eles praticavam o quê? Filosofia, ficavam discutindo política, né? Usavam o intelecto. Era esse o trabalho que se tinha, e não o trabalho braçal. O trabalho braçal, na época da Grécia, era coisa de escravo, tá? Isso para vocês entenderem bem, né? Que por isso que vocês têm que estudar, porque senão vocês vão acabar virando escravos de trabalhos braçais. Bom, o que diz a filósofa Hannah Arendt, tá? O ser político, o viver numa polis, significa que tudo era decidido mediante a palavra, a persuasão, e não através da força, mediante a violência. Ordenar aos níveis de persuadir eram modos pré-políticos de lidar com as pessoas, típicos da vida, na polis, caracterizada no lar e da vida em família, na qual o chefe da casa imperava com poderes inconsistentes e despóticos. O que ele quer dizer com isso? Que a violência só era praticada em ambiente familiar. O cara poderia bater na esposa, né? Ele não ia ser preso como é hoje na lei da Maria da Penha. Não, porque naquela época era permitido você ter violência dentro de casa. O que era proibido era ter violência na rua, né? Quando as pessoas saíam para fazer discussões políticas na praça pública, elas não poderiam fazer manifestações, não havia essas manifestações de brigas e tiros de balas de borracha. Isso aí era uma incoerência ética, né? Se algum cidadão grego fizesse uma coisa dessa, né? Ele era condenado à morte, tá? Porque isso era totalmente proibido de se fazer. Tá? O que se buscava era um respeito, né, à própria violência simbólica que exercia dentro da política da Grécia, era uma política à base de debates.
a base de discussões de assembleia, a persuasão da palavra, né? Era isso que eles usavam para tentar convencer ou tentar desmoralizar a pessoa, né? Usando o discurso, certo? O pai da ética, basicamente, acabou sofrendo essa violência, né? Com relação à ideia de discursar em público, né? De fazer debates políticos. Estou falando do nosso pai chamado Sócrates, né? Praticamente um dos pais da filosofia, ou basicamente o pai da ética, ele é considerado, né? Em sua ética socrática, reside no conhecimento e vislumbra na felicidade como o fim da ação. Esta ética tem por objetivo preparar o homem para conhecer, tendo em vista que o conhecimento é a base do agir ético, ao contrário de fomentar a desordem e o caos. A filosofia de Sócrates prima pela submissão, ou seja, pelo primado da ética do coletivo sobre a ética do individual. Nesse sentido, para esse pensador, a obediência à lei era o limite entre a civilização e a barbárie, tá? Então, por exemplo, segundo ele, onde residem as ideias de ordem e coesão, pode dizer garantir a existência e a manutenção do corpo social. Trata-se da ética do respeito às leis, portanto, à coletividade. Ele dizia que para você fazer uma ética, você tinha que respeitar as pessoas, mas tinha que tudo ser de acordo com a lei. Se você fosse uma pessoa que seguisse a lei, né, que era estabelecida pela sociedade grega, você se tornaria um homem de bem, um cidadão ético e coerente, respeitando a todos e a sociedade em geral na qual você vive, né? Isso era o que o Sócrates queria dizer na sua própria ética. Para esse prominente filósofo grego, o homem, enquanto integrado ao modo político de vida, deve zelar pelo respeito absoluto às leis, tá? Comum a todos, mesmo em detrimento da própria vida. O ato de descumprimento da sentença imposta pela cidade representava para Sócrates a derogação de um princípio básico do governo das leis, na qual seja a eficácia. Segundo Sócrates, com a eficácia das leis comprometidas, a desordem social reinava como princípio. Ou seja, ele aceitou a morte, porque se ele não aceitasse a morte, ele estava se contradizendo aquilo que ele tanto pregava, que era respeitar a lei, né? Todo mundo que já leu a Apologia de Sócrates sabe que na sua defesa a Sócrates, ele realmente fala, né, que eu já trabalhei com vocês, que ele aceita, digamos, ser morto pelo fato de ser um cara de princípios éticos e morais, né? Poucas pessoas hoje morrem por seus próprios princípios e éticas morais, né? Muito difícil você ver. Assim, são muitas as lições trazidas pela ética socrática. Conhecimento como virtude, tá? Guarde bem essa palavra, tá? A educação como forma de conhecer a si mesmo, conheça até ti mesmo, tá? E por consequência, conhecer melhor o mundo para alcançar a felicidade. A primazia do coletivo sobre o individual, a obediência às leis, para garantir a ordem e a vida em sociedade, sabe as ideias. Se os agentes políticos e a sociedade em geral pensassem assim, teríamos com certeza um país mais justo e solidário, tá? Então, se as pessoas realmente respeitassem a lei, respeitassem o coletivo, respeitassem o individual do outro, nós teríamos um país mais justo, né? Infelizmente, as ideias de Sócrates não prevaleceram, né? Outro grande pensador que foi seu discípulo, né, que também vai trazer um pouco as ideias de Sócrates, é o famoso Platão, né? Em seu diálogo, Platão ele descreve as discussões de Sócrates a respeito da virtude da natureza, né? Nos quais ressalta a convicção de que a virtude se identifica com a sabedoria, ou seja, a virtude está relacionado à sabedoria, o vício com a ignorância. A virtude pode ser aprendida. Como que pode ser aprendida? Através do mito da caverna, que é aquela história lá que todo mundo já conhece e que eu não vou ficar falando aqui, né? Na célebre passagem da República, em Platão, ele descreve a alegoria da caverna e aparece essa ideia do sábio, que é o único capaz de soltar das amarras, né? Que obrigava a ver apenas sombras e ao dirigir-se para fora, podendo contemplar o sol. O sol, lembra que eu expliquei para vocês no ano passado, que para Platão representava o sumo bem, a ideia de verdade, certo?
A ética platônica, ela busca uma articulação entre o que é belo, que é a beleza, e o bem. O belo engloba a aparência e as ações, enquanto o bem é a alma. Então, é alcançar o objetivo da alma. Aquele que busca a verdade através da dialética faz uma relembrança das coisas que contemplou no mundo das ideias. A beleza implica na ideia de harmonia. O sujeito moral será aquele capaz de tornar consciência do bem e harmonizar-se internamente. Tornando-se sujeito moral significa embelezar-se, buscar a beleza manifesta numa vida equilibrada, tá? Identificada a uma vida moderada. Então ele dizia que se você busca a verdade, a beleza, a verdade das coisas, vai à busca do conhecimento e da sabedoria, você se torna uma pessoa boa. Este é o objetivo para Platão, é buscar o conhecimento da qual você vai se tornar uma pessoa boa, tá? Então, já passando os 10 minutos da aula explicando sobre o Sócrates, Platão e os conceitos gregos, agora vamos entrar no conceito de Aristóteles, tá? Aristóteles, como vocês sabem, ele foi discípulo de Platão, mas ele não era um grego. Ele era um estrangeiro vindo da Macedônia, tá? Ele foi, digamos, filho de um médico chamado Nicômaco e teve um filho também chamado Nicômaco, certo? E a palavra Ética Nicômaco, que é o nome do livro, se faz referência à ética para meu filho. Porque para os gregos era muito importante você formar um cidadão a partir da terna infância. Ou seja, você tem a paideia, que é a ideia do pai que ensina ao filho, paidós, né? A ideia grega de você ensinar a educação da ação moral, né? Então ele escreve um livro muito magnífico, né, de como que o cidadão grego tinha que se comportar diante da sociedade, né? O Aristóteles ele coroa de certa forma a sociedade grega com esse livro aí, tá? Aristóteles, em sua obra A Ética Nicômaco, para um filho, refletiu o fim último de todas as atividades humanas, uma vez que tudo o que fazemos na vida visa alcançar um bem, que parece ser um bem. O que seria esse bem último que o Aristóteles tenta focar em seu livro A Ética Nicômaco? Ao examinar os bens desejáveis, como os prazeres da riqueza, a honra, a fama, coisas que nós hoje buscamos, né? O filósofo observa que esses não são prazeres em si mesmos, ou seja, não visam sempre mas visam sempre outra coisa. Ou seja, o que quer dizer que esses prazeres são vazios, tá? São coisas que são passageiras. Você pode ficar rico, mas você pode perder a fortuna. Você pode ter honra, né? Você pode ter fama hoje, mas depois você não tem mais fama. Ou seja, são prazeres que não são vingados, não são fixos para sempre, né? Então ele dizia que isso não buscava a felicidade para o Aristóteles, certo? E que o ser humano ele tinha que buscar ser feliz em sociedade. Esse era o objetivo principal da Ética Nicômaco. O homem tinha que se tornar feliz. A prática da eudaimonia. O que significa a palavra eudaimonia? Felicidade, certo? Era isso que o Aristóteles tentava buscar. Qual seria o sumo bem? Aquele que é um fim em si mesmo, não um meio para que se querer que seja e encontrar a resposta do conceito que boa vida ou vida feliz em grego é eudaimonia. Aristóteles, diferente de Platão, reconhecia que as pessoas comuns, tá, não só os elitizados filósofos, né, também aspiravam ao saber e se deleitavam por isso. A vida humana, porém, não se resume ao intelecto, só na consciência, como dizia o Platão, mas encontra sua expressão na ação. Em uma atitude bem realizada, para Aristóteles, o bem é a ação exercida com excelência. É a prática da virtude. Mas eu falei de virtude antes, falei de virtude agora, mas o que de fato é virtude? Tá? Virtude, no dicionário, diz o seguinte: é, pois, a disposição do caráter. Lembra quando eu falei para vocês sobre o conceito de ética, que eu disse que ética é o exercício do nosso caráter, da nossa individualidade, da nossa personalidade como ser, indivíduo, né, ser que age, né, dentro da sua característica, dentro da sua personalidade. A pessoa de bom caráter, né?
Ou seja, relacionada à escolha e consistente a uma mediania relativa a nós, a qual é determinada como um princípio racional, o próprio homem dotado de sabedoria prática. Mas o que seria basicamente uma virtude de caráter relacionada a uma sabedoria prática? Aristóteles dá o exemplo de um tocador de lira. Embora geralmente ambos desempenham a mesma função, um bom tocador de lira realiza suas atividades com excelência. Um bom professor dá uma excelente aula em relação a outros professores. Tem professor que dá aula de maneira normal, mas tem professor que se destaca em questões de dar uma aula com excelência. Tem alunos que estudam o básico, fazer atividade para ganhar nota. E tem alunos que se dedicam e se esforçam e se tornam os melhores alunos, que discutem com os professores. Esses são os alunos com a tática da ética da virtude, né? Eu gosto quando vocês debatem comigo em sala de aula, que vocês questionam. É isso que eu quero ver. Não fazer atividade para ganhar nota. Não. A aula tem que ser produtiva. Pena que aqui você não tem como interagir comigo. Mas, quando nós voltarmos, nós vamos começar a interagir melhor, tá? Então, aquela famosa frase que já devem ter ouvido uma vez, né? Uma andorinha não faz verão. Essa frase é do Aristóteles. Nem dia e nem tampouco um breve espaço de tempo faz um homem feliz e virtuoso. Para você se tornar uma pessoa que tem uma prática de virtude excelente, você tem que praticar muito para se chegar a isso, né? Não é uma coisa do dia para a noite. É uma coisa que leva tempo para você se tornar um bom aluno, um bom profissional, um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, um bom professor, se um dia alguém quiser ser. Ou seja, você tem que exercer a prática da virtude para se buscar um bem. Só que cuidado, para que você possa exercer essa prática da virtude, o Aristóteles diz que nós temos que ter um certo equilíbrio dentro da situação. E qual seria esse equilíbrio? A moral não é uma ciência exata, que nem na matemática, que vocês têm 2 mais 2 igual a 4. Não, pois depende de um elemento irracional da alma. Nós somos seres racionais e seres irracionais, como os afetos e as paixões humanas. A fim de submetê-los à ordem da razão, a propósito, Aristóteles desenvolveu a teoria da mediania. O que significa essa teoria da mediania? Que o justo meio pela qual toda virtude é boa quando é controlada no seu excesso, e é boa enquanto é controlada a sua falta. Agir virtualmente, encontrar a mediania entre os dois extremos. Então, você vai agir corretamente tendo esta, mediania entre esses dois extremos. Eu não posso comer demais, porque senão eu vou ter dor de barriga. Mas eu também não posso ficar sem comer, senão eu vou passar mal, porque saco vazio não para em pé. Ou seja, você tem que ter um controle, você tem que comer aquilo que é suficiente para você. Eu não vou tomar banho demais, porque senão eu vou gastar água, porque agora nós estamos tendo a questão da estiagem. Eu não vou tomar pouco banho muito rápido, senão eu não vou lavar meu corpo. Eu tenho que ter uma certa mediania perante aquilo, né? Então a gente tem que ter uma certa situação aí para ter de fato, né, um certo equilíbrio pelas coisas que a gente faz, tá? Devemos agir com prudência em todas as nossas ações. Ser prudente, ter o pensamento se queremos atingir a felicidade. O que quer dizer ser prudente? No seguinte sentido, gente, quando vocês vão nas redes sociais, né, e vocês veem aquelas mensagens de política lá polêmicas, que vocês começam a postar, vocês começam a agredir um ao outro, vocês não estão sendo prudentes, tá? Ser prudente muitas vezes é ficar quieto, é não discutir. Eu, por exemplo, não vou mais postar nada de política na internet, porque eu cansei de ser, digamos, marretado com todo mundo. Então, a partir de hoje, eu só posto coisas que realmente, né, não tem nada a ver com a discussão atual, né? Se a pessoa quiser apoiar a direita, esquerda, ou seja lá o que